Olá, eu sou Davi. Eu sou a Carol. Estamos de volta no nosso canal YouTube Palavra e Família. Hoje queremos tratar de um assunto que eu já levei muito chumbo na minha vida, principalmente da minha sogra, que tem a ver com boas maneiras. Havia uma época da minha vida que eu imaginava que tratar de boas maneiras era uma coisa muito assim, só aquelas pessoas que eram muito delicadas. Hoje eu percebo de uma forma um pouco diferente. Na igreja, na família, nós temos uma responsabilidade muito grande de educar outros. Na vida cristã, em termos de uma vida outrocêntrica. Essa é uma palavra que nós amamos muito, porque entendemos que resume a essência da vida de Cristo em nós, que é uma vida vivida para abençoar outros. O problema é que pessoas do mundo, e infelizmente muitas vezes na igreja e na própria família, nós pensamos só em nós mesmos. A natureza humana é totalmente egocêntrica. Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva queriam mais e queriam para eles e não para a glória de Deus. Mas Deus é mais glorificado em nós quando a vida do seu Filho é manifestada em e através de nós. Gálatas 2:20 diz, eu, no meu caso, Davi, Carol, eu sou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nós sabemos que essa vida de Cristo foi uma vida, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a questão de boas maneiras tem tudo a ver com o respeito àquele que vem atrás de nós, aqueles que estão ao nosso lado. E no nosso programa hoje, nós queremos tratar de alguns exemplos bem práticos e também no próximo, que são muitas e muitas as áreas onde nós somos egocêntricos e não pensamos nas pessoas ao nosso redor. Tem uma frase que aprendemos que descreve isso, talvez possa até contar uma história também. Sim, é de lembrar da preciosidade do outro. Muitas vezes nós pensamos só em nós mesmos, como o que eu quero, como eu preciso correr atrás da minha vontade. E a gente pode até olhar para aquela outra pessoa, mas ela não tem valor nenhuma. Todas as pessoas são extremamente preciosas porque são preciosas para Deus. Tão preciosas para Deus que Ele enviou o Filho dele para salvá-los. Então eu não tenho direito nenhum de tratar mal alguém que para Deus é extremamente precioso. Eu tenho um neto que tem uma colcha que eu fiz para ele quando ele nasceu. E ele se apegou a essa colcha de uma forma que ele carrega para todo lugar com ele, dorme com ele, faz tudo com essa colcha. Então, com o tempo, a colcha vai ficando gasta e começa a rasgar e precisa ser arrumada. E sempre ele traz para mim e eu tenho que arrumar. A essa altura, essa colcha já quase não tem nada de original, já está totalmente gasta, está furada, está rasgada. Agora, por mim, essa colcha precisava ir para o lixo. Mas como é extremamente importante, precioso para o meu neto, eu com todo carinho, eu faço o possível para dar um pouquinho mais de vida naquela coxa, arrumar, dar um jeito, porque é importante para ele. Então, é precioso para ele, então eu trato com carinho. E é assim que a gente precisa tratar as outras pessoas, como elas são preciosas para Deus, eu preciso tratar com maior carinho. Um texto clássico da palavra de Deus trata disso. Talvez você lembre de Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo diz assim, se há, pois, alguma exortação ou consolação em Cristo, e quando ele diz se há, ele está dizendo pelo fato de que existe mesmo, e vocês já experimentaram isso. Se há, e realmente existe, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. E agora vem a ordem. Pelo fato de que tudo isso nós experimentamos na família de Deus, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma,
tendo o mesmo sentimento. A palavra mesmo, mesma, é que liga toda essa parte. A maior alegria da liderança espiritual de pastores é ver pessoas unidas. Em quê? Em Cristo e nos outros. Agora, a parte prática, onde vamos chegar agora no nosso programa. Não faça nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui entra a preciosidade dos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E depois Paulo explica exatamente como foi assim no caso de Jesus, que pensou em nós e abriu mão de muita coisa da sua vida. Então, por acaso, você tem duas crianças que estão brincando e você está na outra sala, de repente você ouve os dois gritando um com o outro, você entra e vê que os dois estão brigando por causa de um mesmo brinquedo. O normal, a gente chega e fala, quem pegou primeiro? Só que isso não tem nada a ver com a preciosidade do outro. O que isso ensina é que corre na frente, pega primeiro e você vai levar vantagem. Isso não é pensar no outro. Então, nesse caso, nós temos que separar os dois e conversar, porque aquele objeto, aquilo que eu quero, se tornou mais importante do que o meu irmão, do que a vontade do outro. Então, os dois precisam avaliar o que está acontecendo dentro do meu coração. Por que esse brinquedo é tão importante que eu estou disposta a machucar, ferir meu irmão? Uhum. Bom, vamos para a parte prática, que também nos interessa muito. Nesse primeiro programa sobre boas maneiras e a preciosidade do outro, nós vamos tratar de 3 áreas bem específicas. Atitudes dentro de casa, nas refeições e na igreja. Dentro de casa, quais seriam alguns exemplos assim do outrocentrismo, da preciosidade dos outros? Uma coisa muito prática, você está com sede, você vai pegar uma água da geladeira ou um suco da geladeira, você vê que tem um pouco, mas você não quer o trabalho de repor. Então você pega o suficiente para deixar 5 gotinhas no fundo, mas é o suficiente para você devolver na geladeira e a próxima pessoa terá que encher. Isso não é pensar naquele que vem atrás. Isso, eu nunca fiz isso, né? Não está lógico, jogando de não. indireta para mim. Outra área é participar do serviço do lar. Muitas vezes temos atitude e educamos, às vezes, nossos filhos com a ideia de que existem para serem servidos e não para servir. Coisas simples, trabalhos e serviços domésticos como arrumar a cama, lavar a louça, pôr talheres na mesa, arrumar a mesa, regar plantas, dar comida para o cachorro. Uma outra área onde nós não pensamos muito, mas é na área de interromper conversas, tanto na igreja como em casa. Tem duas Eu pessoas não estou entendendo o que você está falando. Tem duas pessoas conversando e a criança entra correndo, já começa a conversar e ela nem para pensar, esses dois estão conversando. Então, quando nós de imediato viramos para a criança e deixamos ela interromper, nós estamos demonstrando, olha, você é mais importante do que qualquer outra coisa, esse teu desrespeito não tem problema, isso não é o certo. A criança precisa saber, ela tem que entrar, esperar até uma pausa na conversa, para depois então conversar. Nós aprendemos uma maneira que foi muito bom, nos ajudou muito no curso Educação de Filhos à Maneira de Deus. Então, eu estou conversando com alguém, o meu filho precisa conversar comigo, ele chega e põe a mão no braço. Isso significa, mãe, assim que tiver uma pausa, por favor, eu preciso conversar. Eu, então, continuo conversando, mas eu coloco a minha mão em cima e isso significa, estou ciente que você precisa conversar, assim que tiver uma pausa, eu falo. Aí, dá licença só um pouquinho, deixa eu cuidar aqui. Eu viro, converso, resolvo. Isso demonstra respeito para com a pessoa com quem você está conversando. São alguns exemplos dentro de casa, mas também em casa, nas refeições. A nossa tendência é chegar primeiro e comer tudo, pegar para nós mesmos, mas não é assim. A vida outrocêntrica, uma vida educada. E nós precisamos ensinar nossos filhos
algumas dessas boas maneiras. Uma coisa muito simples é todo mundo esperar até que todos estão na mesa para começarem juntos. Pode ser que a mãe trabalhou muito para preparar aquilo, eles vão chegando, vão enchendo o prato e a mãe ainda está na cozinha e não chegou. Ou se você está na casa de alguém, a anfitriã. Então, espere todos assentarem, estarem juntos para depois se servirem. Isso demonstra respeito para com aquela que trabalhou tanto para preparar a refeição. E também esperar todos terem oportunidade de se servirem com o que está ao redor da mesa, verificando se tem um prato de arroz que a pessoa lá do outro lado não tem acesso. Antes de você começar a se servir, verificar que chegue até aquela pessoa também. É uma boa educação. Cuidado para não encher o prato demais. Você gosta muito daquilo, você enche o seu prato e daí não houve o suficiente para todo mundo se servir. Ou as crianças que têm o olho maior do que a barriga, que enchem o prato e comem metade só e desperdiçam tudo aquilo, eles jogam fora. É sempre melhor começar com menos e depois voltar a repetir do que encher o prato, alguns ficam sem e você acaba jogando fora. Na mesa, algumas conversas não são apropriadas e uma boa educação evita qualquer coisa que poderia ofender outras pessoas, questões chulas, questões que envolvem violência, sangue, assassinos e tudo isso normalmente não são apropriados para a conversa ao redor da mesa. Outra sugestão é desligar a televisão enquanto vocês estão à mesa, deixar o celular no balcão, em outra área da casa, para, neste momento, você focar nas pessoas que estão aí, terem uma conversa, demonstrar um interesse na vida delas. E vamos fechar com algumas ideias simples, mas para estimular a sua criatividade também dentro da igreja. Infelizmente, muitos esquecem de que estamos na igreja para adorar a Deus e não distrair as pessoas ao nosso redor. Seja arrumando o cabelo o tempo todo, já fiquei atrás de adolescentes que o tempo todo quase me batiam como se fosse rabo de cavalo. Ligar celular, mexer no celular, a própria roupa, moda, vamos ter outro programa que fala sobre isso. Muita conversa, levantar, sair, tudo que for distrair pessoas de uma atenção no culto, no louvor, deve ser evitado por uma pessoa outrocêntrica. Ensinar os nossos filhos a não correrem em lugar que pode ser perigoso. Eu sei que eles têm muita energia, ficaram no culto o tempo todo e terminou, eles querem brincar, correr com as crianças, mas para eles ficarem atentos, tem lugar certo e tem lugar que não é certo. Não é bom correr onde tem um monte de adulto, tem pessoas que eles podem tropeçar, alguém que está tomando um cafezinho, isso pode bater na mão deles e assusta, especialmente as pessoas de mais idade ou alguém que está de muleta, uma coisa assim. Cuidado para não correr para cortar na frente, na fila. Então tem uma cantina, então terminou o culto, eu vou sair correndo para chegar primeiro. Estou pensando só em mim, não estou pensando em outros. Guardar um monte de lugar para muitas pessoas que vão chegar só depois que o culto começou e vai atrapalhar tudo. São coisas que precisamos parar, avaliar e pensar. Eu estou pensando apenas em mim ou eu estou demonstrando o amor para com as outras pessoas? Essa é uma mudança radical de paradigma, de maneira de pensar. Não é legalismo, é uma questão de pensar nos outros. É a essência da vida de Cristo. No culto, nós podemos dizer na igreja, buscar, interagir, procurar visitantes, pessoas mais tímidas, acanhadas, que talvez não tenham muito envolvimento. Isso demonstra também que eu estou interessado nelas. Eu não só falo sobre pesca, esporte, futebol com meus colegas. Aqui um começo só para estimular o seu pensamento sobre as muitas áreas, onde a nossa tendência forte é pensar somente em nós. Na próxima vez, vamos dar vários outros exemplos do egocentrismo versus o outrocentrismo, que é a vida de Cristo em nós.